Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da história de Esther, que é linda, que é maravilhosa e que tem muito a ensinar a mim e a você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Hoje o tema é consequência é o resultado natural de uma ação. Quem teve essa consequência? A rainha Vasti, né? Porque ontem a gente lemos do capítulo 1, do 1 até o 15, onde ela negou-se a vir e o rei ficou furioso. Então eu vou repetir esse verso 15 até o 22. Lembre-se que consequência é o resultado natural de uma ação. A gente tem que ter muito cuidado com nossas atitudes, porque toda atitude gera uma consequência, seja boa ou ruim. E Vasti não pensou nas consequências. De repente, ela confiou em ela mesma. Onde a Bíblia diz que maldito homem confia em outro. A gente tem que ter muito cuidado com nossas ações. A gente tem que ter muito cuidado como a gente agir. Porque muitas vezes a gente não pensa nas consequências. E elas vêm de formas assim, grandiosas. Esther 1, do 15 ao 22. Ele perguntou, eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu. De acordo com a lei, o que devo ser feito? Veja que ele mandou buscar 7 dos seus conselheiros. Hoje seriam os 7 advogados, para que eles dissessem, o aconselhassem diante da lei o que ele devia fazer. Aí Memuca disse ao rei e aos seus ministros, o que a rainha fez é uma ofensa não somente contra o Senhor e o seu ministro, mas também contra os seus ministros, mas também contra os homens de toda a província do reino. Veja que uma atitude dela acarretou consequência, como ele disse, um dos ministros, que seria para todos, quer dizer, para seus lares, né? Pois quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer, o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. É o exemplo, né? O exemplo, ele fala muito alto. É como uma pessoa que serve a Deus, que anda de qualquer jeito. Muitas vezes as pessoas não dão credibilidade ao cristão por conta dele ou dela. É o exemplo, são as atitudes, são as ações. Quantas vezes eu já não ouvi eu ser crente, como fulano e cicrana, e não entende que o nosso foco é Jesus. Que a igreja está cheia de doentes, porque Jesus disse que veio para os doentes, porque os santos tinham médico. Mas aqui é uma consequência de uma atitude impensada, porque ela era uma rainha, mas acima dela tinha um rei, e esse reino não poderia ser afetado. Mas ela, talvez por uma birra, ou por bobagem, ou por se achar muito amada por ele, achou que não tinha consequência. Onde a Bíblia diz que maldito homem confia em outro. E ela confiou nela mesma, não é verdade? Hoje mesmo, continuou Memuca, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Mídia vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar os seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão seus maridos e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Então, um daqueles ministros, Memuca, disse, olha, tem que se tomar uma atitude, em outras palavras. Porque hoje mesmo todas as mulheres vão saber. Claro que todas as mulheres admiravam a rainha Vasti. Então a fala dela, a atitude dela seria de peso. Você que é líder na casa do Senhor tem que ter atitudes boas. Tem que pensar direitinho o que vai fazer. Porque muitas vezes uma atitude impensada, ela traz consequência para toda a equipe. Portanto, se for por sua vontade, ó rei, assine o decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Mídia, para que nunca possa se anular. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti para ser a rainha no lugar dela. Já pensou coisa séria? Ele deu a ideia de assinar um decreto onde ela jamais poderia voltar à presença dele. Onde a coroa dela ia ser dada a outra melhor do que ela. Às vezes as pessoas se acham tão melhor do que os outros. Não tem ninguém melhor do que ninguém.
Sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter alguém mais competente. É uma tolice esse tipo de orgulho, de arrogância, porque amanhã pode passar decepções. Veja que Vasti confiou nela. Olha aí as consequências. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito aos seus maridos, seja rico ou pobre. Quer dizer, foi pensado no geral, no todo. Veja uma consequência impensada dela. Uma atitude dela gerou situações terríveis para tudo e para todas. O rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez o que Memuca tinha sugerido. Ele enviou carta a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Veja que a atitude de Vasti trouxe até decreto, trouxe carta para todas as províncias. Algo impensado que ela achou que estava administrando, onde ela não estava administrando nada, onde foi uma bobagem a atitude dela, porque ela poderia se apresentar como rainha bela que era, com toda a sua elegância, mas ela preferiu dar um não. Ela esqueceu que ela estava dando um não ao rei, a autoridade máxima daquele país. Agora você imagina eu e você desobedecer a autoridade do mundo, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, onde ele disse que é melhor obedecer do que sacrificar. Vamos pensar direitinho, vamos andar com coerência, com equilíbrio, com sensatez, porque toda atitude tem uma reação. E essa atitude de Vasti custou a ela a coroa, mas também trouxe algo desagradável, né? Porque houve um comentário, houve uma lei, houve no geral toda uma consequência por conta da sua atitude. Olha o que diz aqui em Provérbios 18, o verso 20 e o 21. Você terá de aguentar as consequências de tudo que disser. Tá vendo só? Ela teve que arcar com as consequências. Aí o 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você terá recompensa. Ela destruiu a sua própria vida. E trouxe também, com certeza, uma lei mais rígida diante das mulheres da época. Então, tenha cuidado. Qual na Bíblia a gente vê uma consequência grande? O rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Aqui eu escrevi um exemplo claro, a decisão do rei Davi de cometer adultério com Betseba, trouxe o quê? A morte do casal, do filho do casal, né? E o início de uma série de tragédias familiares, incluindo violência e rebelião no seu lar. Tudo isso por conta de atitudes impensadas de Davi com Betseba. Então, que essa história de Vasti, que a história de Davi, sirva de exemplo, de orientação para mim e para você. Para a gente ter cuidado, porque hoje servimos a um Deus vivo. E tudo que se planta, se colhe. Não é verdade? Então, lembre-se, consequência é o resultado natural de uma ação. Infelizmente, Vasti perdeu a coroa. Então, que a gente aprenda com essa palavra, que a gente medite com essa palavra e que a gente entenda que tudo tem uma consequência. Amém? Fiquem todos com Deus e até amanhã.